Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começamos agora o programa Diálogos. O convidado de hoje é sociólogo com formação básica em filosofia e ele está na USP, onde ele está organizando um grande seminário sobre inteligência artificial e centrado na última moda, que é o ChatGPT. Vamos ver quem é ele. Glauco Arbix, sociólogo, professor na USP, vai ter no dia 21, vai ser presencial e também no canal do YouTube, um grande seminário nacional com convidados internacionais sobre inteligência artificial, suas implicações, sobretudo o ChatGPT. Obrigado por ter vindo, Glauco. O Glauco estava há pouco na Universidade de Wisconsin, em Madison, fazendo lá um intercâmbio, ficou lá alguns meses. Esse seminário GPT, que é a Coqueluche, existem vários sistemas de inteligência artificial. Todos são iguais? Todos dão a mesma resposta ou não? Bom, Mário, primeiro, super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, certo? Não são todos iguais, são diferentes. Aliás, o termo inteligência artificial, ele é um pouco uma mala, né? Dentro dele, você vai tirando, tem uma série de tecnologias diferenciadas que procuram coisas muito distintas, né? A que nós conhecemos hoje, que é a predominante, aquela que deu resultado efetivo e que recebe investimento, chama-se machine learning em inglês, que é a aprendizagem de máquina. Uhum. Que traz os avanços que nós conseguimos aprender hoje, que estão na base, inclusive, do ChatGPT. Eu costumo contar uma historinha de uma experiência recentemente. A Rússia tem um sistema de busca semelhante ao Google, que é feito por uma empresa chamada Yandex lá. E tem um assistente de linguagem que chama-se Alissa. E puseram o Google conversando com ela. Uhum. E foi engraçado porque ela falou, sabe como é que é? Eu estou triste hoje. E o Google respondeu, mas eu queria ter braços para te abraçar, para te acolher. E ela responde e diz, olha, ninguém diz que a vida é só para ter alegrias. Então, é um certo contraste. Veja, a resposta do Google tem a ver com a Califórnia, tem a ver com o Brasil, tem a ver com o mundo ocidental. E a resposta do sistema russo tem muito a ver com a ironia, com o sarcasmo da própria literatura e da vida. Eslavo, né? Eslavo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o banco de dados, são gigantescos, que alimentam esses sistemas, são diferentes, lá e aqui. O ChatGPT é muito semelhante. Se a gente tivesse uma ideia de poder ter um banco de dados só com corintianos e outro banco de dados só com palmeirenses, eles teriam visões sobre o futebol, sobre quem é melhor, qual é o melhor jogador, completamente distintos, com a mesma, vamos dizer assim, precisão de linguagem. Porque esses sistemas, que são muito baseados nessa aprendizagem de máquina, eles transformam as palavras em números, eles encadeiam as palavras que eles acertam estatisticamente aquilo que é mais provável de ser colocado na sequência. E assim eles formam os textos. É bonito isso, porque é uma máquina fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, veja, não tem história, não tem temporalidade, não tem consciência, não tem ética, não tem moral e, fundamentalmente, o ChatGPT, ele não tem apego à verdade. Para ele, o compromisso com a verdade para ele é totalmente secundário. O objetivo dele é montar o texto. Não é à toa que, de vez em quando alguém faz a pergunta para ele e recebe uma resposta bonitinha, parece humana,
O que acontece? Ele simplesmente vai dizer, olha, está aqui a resposta para você, é um texto, e se você não conhece, você acha que aquilo lá é verdadeiro. Essa é a fonte de confusão em todo lugar, no jornalismo, na educação, em toda parte. E ele não cita de onde ele tirou. Você não sabe, é diferente do sistema de busca que nós temos hoje. Mas eles falam que eles têm um sistema de controle, que tem parâmetros éticos, que tem funcionários que controlam. Como é que funciona isso na prática? São dois pontos. Primeiro, os sistemas chamados de aprendizagem de máquina, eles são baseados naquilo que os cientistas da computação chamam de redes neurais, inspirados nos neurônios, certo? São sequências de milhares e milhares de redes, de dots, de pontos que se comunicam. A partir de determinado momento, nessas camadas, ninguém sabe exatamente como é que o computador, como é que o sistema, como é que o algoritmo acaba decidindo por isso ou por aquilo. Não é que ninguém sabe, nós leigos. Né? Eu sou sociólogo, eu não sou programador. Imagino que você também não sabe programar. Nem um pouco. Nem o programador sabe. Ninguém consegue recriar. Por isso que eles chamam de black box, né? Uma caixa que não é transparente. Né? Ninguém consegue descobrir isso aí. Como é que ele decide efetivamente. Com o ChatGPT acontece a mesma coisa. Como é que é feito o sistema de correção deles? Por gente. É braçal. Ah, não me diga. Claro, ele vai lá, faz o quê? Tem muita gente que fica trabalhando o tempo todo para dizer, olha, você não pode ter assuntos ligados a abuso de criança, pedofilia, você não pode ter assuntos de violência, tortura. Por isso que ele dá aquela resposta padrão. Você sabe que o ChatGPT vem de uma empresa chamada OpenAI, certo? A inteligência artificial aberta, que é uma empresa que nasceu em 2015 na Califórnia, e ela oferece esse sistema gratuitamente hoje, por enquanto. Então, todo mundo, por isso que virou sensação. Não é um sistema tão novo, não. A primeira versão vem lá de 2020 dele. Mas em termos de grandeza, professora, quantos funcionários, quem faz essas correções? Quem são essas pessoas? São milhares de pessoas. Tem uma denúncia da revista Time que diz que tem uma grande quantidade no Quênia. O Quênia tem uma base na área de informática grande, que fica fazendo essas triagens. Mas isso ocorre no mundo todo. Nós estamos falando do ChatGPT. Mas eu poderia falar dos grandes sistemas informatizados dos bancos. É braçal. Eles são chamados em inglês de ghost workers. São trabalhadores fantasmas, entende? Eles fazem essa triagem. E são muito mal remunerados, segundo a revista Time. E não são só no Quênia, tem várias partes do mundo de gente que faz esse tipo de triagem. Agora, você pode imaginar uma triagem que inclui moral, ética. Que confusão pode dar. São milhões usando ao mesmo tempo. Né? São milhões de pessoas. Veja, o ChatGPT foi lançado em novembro, final de novembro do ano passado, tem 3 meses, e já tem mais de 130 milhões de pessoas, de usuários. Porque é de graça, todo mundo se encanta, inclusive com as respostas erradas. Né? Tem um artigo do Chomsky, o famoso linguista, essa semana no New York Times, que ele fala exatamente isso. Ele fala, bom, mas como é que as pessoas se encantam? Se encantam exatamente porque ele dá essas respostas esdrúxulas. O que significa, como ele não tem apego à verdade, ele cita coisas verdadeiras com aquilo que não é verdadeiro e mais, às vezes ele inventa situações. Se você puser, já pus o nome de pessoas, ele inventa instituições que as pessoas dirigiram. Não existem. Os americanos chamam isso de hallucinations, são alucinações dele. Como é que ele chegou àquilo? Ninguém sabe direito como é que ele chegou. Agora, no entanto, está sendo usado, e o plano é usar cada vez mais, para a saúde. Você vai lá, olha, como é que eu me curo de diabetes? Ele te dá uma resposta. Ou você vai lá e pergunta, escuta, me faz um ensaio, uma pequena redação sobre o papel do pensamento de Descartes na filosofia francesa. Ele também faz. Como é que você controla isso? Tem jeito de controlar? Porque vem erro, vem coisas imprecisas, vem coisas bem feitas também, né? O sistema GPT é baseado em mecanismos que se chamam, que são bem antigos, mas ganharam uma força muito grande mais recentemente, que se chamam grandes modelos de linguagem. Eles usam milhões e milhões de parâmetros.
No caso do ChatGPT, eles são mais de 1 bilhão de parâmetros. Ele está anunciando agora o lançamento do GPT-4, que teria mais do que o dobro desse. Então, é um número gigante de informações que vem da internet, que vem de bibliotecas de livros, que vem de acervos, banco de dados, entende? Privados, públicos. O que o sistema? O sistema vai lá e ele coleta. Muitas vezes eles são imprecisos. Uma grande parte das vezes, o que eles fazem? O sistema faz uma mescla. Ele faz um blend, ele faz uma mistura. Então, os textos, geralmente, eles são textos que não são tão profundos, são superficiais, mas eles são coerentes o suficientes e como eles parecem com um texto humano, para que pessoas desavisadas ou não preparadas utilizem. Isso aí, o impacto na educação é muito grande. Você pode imaginar o que significa isso. Todo o sistema educacional está muito baseado em pedir lição de casa, resolver problemas. O chat faz isso rapidamente. Não quer dizer que ele faz certo, tá? Porque ele não tem apego à verdade. Mas faz muito melhor que uma boa parte dos alunos, né? É possível que faça, e, ao mesmo tempo, ele não só não tem apego à verdade, como ele não cita fontes. Esse que é o problema. Esse é muito diferente do sistema de busca atual. Se puser lá no Google, no Bing, ele vai dar, você fala, por que o mar é azul? O mar é azul porque... E dá um monte de textos para você pode ir lá buscar, você pode escolher, dar os sites. Com esse sistema, você recebe um texto. O mar é azul por conta de 1, 2, 3, 4, 5. Escreva um texto no estilo do Proust. Ele vai escrever. Quem vai saber se está correto ou não? Bom, você que conhece Proust, ou um professor de literatura francesa, ou inglesa, que conhece outro autor, conhece o Shakespeare. É muito para especialista. Eu não tenho medo que o ChatGPT vai substituir professor, porque o professor vai ser muito reivindicado, entende? O problema é você ter meios de identificar, e para isso a comunidade acadêmica de pesquisa, as escolas públicas, têm que discutir quais são os limites, tem que ensinar as pessoas, educar, é isso que nós temos que fazer, educar para o potencial e para os problemas. Lembre-se, o ChatGPT não tem ética nem moral. Nós temos, nós humanos temos. Os algoritmos não têm ética, nós temos. Então, nós temos uma obrigação de ajudar as pessoas a compreenderem. Humanizar esses sistemas é a pior das políticas. Achar que eles têm consciência. Tem um engenheiro outro dia que teve até problemas lá na Google, que achava que o sistema da Google tinha alma. Tem outros que se apaixonam. Esse é o pior dos caminhos para a gente. Eles são sistemas baseados em estatística avançada e engenharia. E eles encadeiam palavras. Podem ajudar? Muito. Podem fazer resenha, podem ajudar a corrigir literatura, bibliografia, pode resolver problemas, pode dar insights para você programar, para corrigir programas, para corrigir software. Ele pode ajudar uma infinidade de coisas, mas você citou a saúde. Uma grande empresa, a Microsoft, lançou um programa ainda experimental chamado BioGPT, que é a tentativa de fazer isso. O resultado não é bom, entende? Claro, por que estão lançando agora? Você fala se o resultado é bom. Primeiro, eticamente é questionável, se poderia lançar no estágio em que as coisas estão. Mas eles estão lançando exatamente para pegar. Cada vez que alguém acessa, está dando informação para eles se corrigirem, inclusive. Lembre-se, tem uma frase muito legal que fala assim, olha, se você não paga pelo produto, é porque o produto é você, entendeu? É você que está fornecendo material e insumo para esse sistema. No caso da saúde, as respostas foram muito desenvolvidas, veja, era um sistema especializado, com revistas especializadas na área de saúde. Qual foi o resultado? Ele deu lá, criança com menos de 5 anos não podia tomar vacina contra a Covid porque dava autismo. Lembrou, de passagem, um ex-presidente nosso, percebe? Então, você fica olhando, há uma defesa da cloroquina, por quê? Porque há trabalhos científicos, ou supostamente científicos, que não são compartilhados pelos grandes centros, não são compartilhados por quem tem capacidade, que acha exatamente que a cloroquina funcionava. Claro. Então, o que acontece? Ele mistura. Ele faz uma média, tenta se apresentar como amoral, que não tem uma moral, uma ética,
procura se apresentar como neutro, parece aquele jornalismo que você conhece, sabe? Não tem lado, né? Uhum. O jornalismo que fala, tem aquele lá que pensa isso, e você pensa o que exatamente? Eu não sei, entende? Né? Então, geralmente, são textos mais superficiais. Podem ser úteis? Pode, mas precisa saber usar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o professor Glauco Arbix falando sobre inteligência artificial na universidade. Voltamos com o professor Glauco Arbix, que está organizando um seminário na USP no dia 21, que vai ser botar o estado da arte e uma referência para a academia brasileira na questão da inteligência artificial. Me diga uma coisa, Glauco, um dos problemas desse chat específico, o GPT, é em relação à educação. Na Europa, na França, há quem fale, defendendo a Sciences Po, olha, os alunos não podem usar, porque senão eles vão copiar tudo e não vão aprender. E está nesse estado da discussão. Você, ou no Brasil, qual é a inclinação? Proíbe? Tudo tem que ser feito em sala de aula? Não pode usar o GPT? Como é que faz? Olha, há escolas, não sei se é exatamente o caso da Sciences Po, que baniram definitivamente. As escolas públicas de Nova York ou de Seattle, nos Estados Unidos, já proibiram e você não pode usar. Mas a grande questão é que é uma ferramenta de inteligência artificial, veio para ficar. Eu acho que se esconder ou fugir dela é o pior dos caminhos que a gente pode escolher. Tem problema? Tem. Então, a grande questão é como utilizar. Por isso que eu falei para você, sabendo usar, dá para usar. Então, o primeiro passo, que eu acho que é mais importante, é que o uso tem que ser transparente. Tá? Você vai educar as pessoas, vai mostrar os limites, potencialidades, vai usar. Diga que momento você usou, qual é a parte do texto que você usou, o que significa dizer o que é humano, o que é artificial. Então, quando você passa a adotar uma regra bem simples de transparência, você começa a ter a possibilidade de trabalhar com o ChatGPT na área educacional. Agora, na prática, como funciona? Olha, faça para amanhã uma redação, uma viagem a Visconde de Mauá. O cara pede para o GPT, aí ele cita esse pedaço dizendo o tamanho do município, eu tirei do GPT? Essa é uma parte da discussão. Outra parte é que você vai ser obrigado a mudar os métodos de avaliação. Você vai ser obrigado a mudar, inclusive, a maneira de dar as suas aulas. Então, por exemplo, você vai ter mais provas presenciais, Sim. Você vai ter questionamentos que são muito mais personalizados do que qualquer outra coisa, aqueles textos gerais ou aqueles temas gerais que a gente normalmente pediria. Faça um ensaio sobre isso, um ensaio sobre aquilo. Então, veja, Mário, o sistema educacional, as aulas presenciais são muito parecidas. Se alguém do século XIX chegasse aqui hoje, certo? Ia ver uma sala de aula, não ia se espantar. Claro, se ele pegasse uma teleeducação, um sistema ele ia encontrar diferenças muito grandes, muita coisa mudou. Mas a aula que você reúne, o professor conversa, fala, hoje tem mais interação, nós vamos ser obrigados a pensar mudanças, entende, pô? Então, desse ponto de vista, a introdução desses instrumentos tecnológicos é uma introdução positiva para a gente, obriga a gente a repensar a maneira como a escola dá aula, como a escola ouve os alunos, como ela interage, como é que ela conversa, entende? Pô, isso é chave para a gente. Né? Então, nós vamos ser obrigados a repensar. Há várias formas e há várias experiências para você pensar. Cada vez que você personaliza, você coloca a consulta ao ChatGPT em apuros. Porque ele não consegue. Você não está no banco de dados. Ele não personaliza. Quer dizer, você está porque você é uma personalidade, está na televisão, escreve em jornal. Mas os alunos não. E a esmagadora maioria dos professores também não, entende? Pô? Então, quando você personaliza, pede visão mais crítica, né? Você já foge. O ChatGPT ele não consegue ter essa visão. Agora, o Brasil, me diga, Glauco, você tem esses enormes inventos, essas máquinas de aprendizado,
que é tudo, vamos dizer, meia dúzia ali. Microsoft, MIT, entre empresas e academia. Harvard, a Daewoo, né, chinesa. Baidu. E é um clube fechado. O Brasil, como é que está? Tem produção? Tem pesquisa? Tem. Como é que funciona? O Brasil tem pesquisa na área de inteligência artificial, tem na USP. A USP é um grande centro de inteligência artificial. Claro que a gente não está no mesmo nível do que estão chineses e americanos. Mas veja, ninguém está no nível deles. Chineses e americanos são imbatíveis. Num segundo escalão, você vai ter lá Reino Unido, Alemanha. E depois vem o restante dos países. Vai ter Canadá, vai ter Austrália, vai ter os nórdicos, vai ter a França, entende? Né? O Japão, por conta da robótica, começa a se aproximar muito desse grupo de Reino Unido e Alemanha. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de países, esse é um grande problema. Porque a inteligência artificial está ampliando o fosso entre países. Daí você fala assim, pô, mas é só entre países? Não. Entre empresas. Porque é um grupo muito pequeno de empresas, são grandes conglomerados que dominam isso. Porque você precisa de equipamentos, você precisa de muito investimento, precisa de gente altamente qualificada. Não é qualquer empresa que faz isso. Tem uma mitologia, não, umas pequenas empresas, startups, tudo bem, elas começam. Mas no caso do ChatGPT, elas têm inclusive dificuldade de ter acesso a esses grandes bancos de dados, esses grandes modelos de linguagem. Então, veja, a desigualdade entre países existe, a desigualdade entre empresas existe e existe entre universidades. Eu dei aula na Universidade de Wisconsin, ela tem uma diferença muito grande em relação ao MIT, em relação a Stanford, em relação a Princeton. São os grandes, em relação a Cambridge e a Oxford, que são as grandes referências na Europa, entende? Claro que você vai ter isso espalhado pelo mundo inteiro, até aqui na USP, em vários lugares. Mas, olha, China e Estados Unidos estão muito à frente dos outros. Depois você vai ter outro escalão. O Brasil não está mal na foto. Nós estamos chegando atrasados. Nós ficamos 4 anos com um governo que segurou tudo, inclusive isso, inclusive a inteligência artificial. Para mim, eu acho que o grande avanço do governo Lula seria fazer o que foi o Luz para Todos, né? Fazer na área de internet para todos, entende? Quer dizer, conectar as escolas com os centros de saúde, os centros de saúde com centros culturais, com clubes, com ONGs. Porque isso Ou seja, não é computador na sala de aula. Não é computador, porque o computador, hoje o computador que todo mundo usa chama-se telefone, o smartphone, entende? Pô? Então, nós passamos... Fora que o computador vai à roubalheira também, né? Fora isso. Então, acho que nós temos uma lição de casa grande para fazer e dá para fazer. E acho que o Brasil responde rapidamente. O centro da USP é um centro de excelência, ele é financiado pela IBM, ele é financiado pela FAPESP e pela própria USP, tem mais de 200 pesquisadores, agora, nesse momento, está pesquisando línguas indígenas brasileiras, porque isso ajuda a organizar a gramática das línguas que não são as línguas normais, as mais normais, não, as mais faladas, pelo menos, entende? E é um trabalho muito bonito. E você tem, nessa área mesmo, que se chama processamento de linguagem natural, que tem a ver com o ChatGPT, nós temos um grupo muito forte na USP, aqui na capital, na USP em São Carlos, na USP em Ribeirão Preto, que trabalha vários segmentos. Né? Tem trabalho sobre a Amazônia Azul, a parte de oceano, tem trabalho sobre agricultura. Nós temos que falar. Não é tanto quanto os chineses, mas ninguém fala como os chineses e americanos. Ninguém fala. Absolutamente ninguém. Uma dúvida pedestre, Glauco. No que você escolhe? Olha, eu vou fazer uma pesquisa, um trabalho, uma reportagem, um ensaio, enfim, qualquer área. Eu procuro o GPT ou procuro um motor de busca, estilo Google? Bom, primeiro, o Google está muito mais sedimentado hoje, então procure o Google. Mas procure o ChatGPT também. Sabendo usar, você consulta os seus especialistas. Mas o negócio de não ter fonte assusta, né? Completamente. Imagine um jornalismo investigativo sem fonte. Se você saber esse número veio da onde, não, né?
E um jornalismo crítico, entende? Que tem que se posicionar. Você não vai encontrar isso no GPT. Eu estou falando de jornalismo porque nós estamos aqui agora, mas em todas as profissões. Na área de medicina é um desastre se você não tiver uma orientação clara do que fazer. Em todas as áreas é assim. Porque você viu, tem nuances. O professor sabe, o especialista sabe, o ChatGPT não sabe e aquele que está menos cultivado também não sabe. Então ele vai comprar o famoso gato por lebre. E vai achar que está com a verdade nas mãos, está com um trabalho super consistente e está falando bobagem, está falando de coisas que não existem. Então, a tecnologia não está madura, está iniciando. Então, aqueles que veem no ChatGPT a revolução que vai pôr em perigo a humanidade, eu acho que isso aí, eles estão flutuando no espaço. Agora, aos deslumbrados com a tecnologia também estão. Então, se não tiver uma visão crítica de saber quais são as fronteiras, nós vamos dançar. Entende? Nós temos que claramente orientar as pessoas a usar dentro de limites. Por isso que a regulação é chave. Falta setor público na inteligência artificial, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Não tem governança nem mundial, não tem governança europeia, não tem governança nos Estados Unidos, você não tem sistemas de governança que consigam colocar fronteiras claras. Então, o que acontece? As empresas nadam de braçada, as grandes empresas. E ao nadar de braçada, você sabe que elas sacrificam, muitas vezes, a ética pela busca daquilo que elas nasceram. Elas nasceram para outra coisa. Certo? Agora, no Brasil, você acha que teria que começar pelo básico? Internet para todos. Eu acho. E aí ensinar no sistema educacional como usar e ir criando uma massa crítica. Seria isso? Não tem a menor dúvida. E o Brasil tem empresas boas, viu? Não sei se eu posso, mas a TOTOS faz isso, a Stefanini, tem empresas que estão caminhando e que estão bem posicionadas no mundo, entende, em relação a isso. Não são só elas, outras também. A Petrobras também usa muito para prospecção em águas profundas, usa muita inteligência artificial. Você tem muitas empresas que se utilizam. Nenhuma vai ficar de fora disso. A Natura faz isso. É só olhar o portfólio da FAPESP, que tem esses centros em conjunto com empresas, entende? Com a Shell, com a GlaxoSmithKline, com várias empresas. Você vai ver que tem muitas empresas aqui no Brasil que se utilizam dessas tecnologias. O problema todo é que o ChatGPT é um ponto novo. Ele expandiu a fronteira da inteligência artificial. É iniciante, ele está cru, mas nós não podemos ser deslumbrados com ele, também não podemos jogar ele fora. Banir, eu acho que é a pior política que nós podemos ter. Porque a grande beleza da tecnologia é exatamente essa interação humana. Não é falar só que mas a tecnologia depende de quem usa. Isso é a tecnologia, tudo bem, ela é ambivalente, mas ela interage com humanos, surgem coisas que são diferentes. E essa interação muda a tecnologia e muda os humanos. Então, pensar a maneira de aumentar a nossa capacidade é o essencial. Eu não quero fazer contra as máquinas e não quero que as máquinas façam no meu lugar. Se as máquinas fizerem no meu lugar, eu vou ter desemprego, está escrito no mercado. Sim. Isso é uma crônica anunciada, é um desastre. A pesquisa hoje das grandes empresas vai exatamente nessa direção. Substituir mão de obra é um desastre. Sim. É gerar mais desigualdade do que nós temos. Eu estudo inteligência artificial e tecnologia porque eu quero entender os humanos, certo? Eu quero entender a humanidade. Agora, se é para reproduzir desigualdade que existe, não precisa nem de tecnologia, nem de mim, certo? Nem de ninguém. O mundo está aí, ele vai reproduzindo, as desigualdades vão aumentar o tempo todo. Agora, para encerrar, uma última pergunta. Tecnologia e novo governo. Você acha que está indo bem, está no caminho certo ou não? Mário, ainda é um pouco cedo para a gente ter uma visão clara. Algumas declarações do Ministério da Ciência e Tecnologia podem nos animar, mas eu não tenho certeza se algumas visões estão bem consolidadas. A gente vai ter certeza conforme a carruagem vai andar. O governo está participando desse seminário que você está organizando ou não? Tem a Denise Carvalho, acho que é Carvalho, que é representante, que é a secretária do MEC para Ensino Superior, vai participar. Isso vai ser feito no Instituto de Estudos Avançados, que é um centro multidisciplinar que tem na USP, que é dirigido pelo professor Ari Plonsky, que é chave para isso. É um centro que conversa com todas as disciplinas
Porque hoje, quem achar que o seu campinho resolve o problema, está frito, certo? Então, esse seminário é bem legal porque ele está pondo todo mundo junto. Tá certo. Então, vamos... Vai sair algum documento? Vai sair um documento no final, a gente espera entregar para a reitoria um documento com aquilo que a gente acha que deveriam ser as diretrizes para a USP trabalhar o ChatGPT. Tá certo, então temos aí no dia 21, pelo menos está parecendo que a coisa vai deslanchar e vai sair algo que oriente a discussão e a pesquisa acerca de inteligência artificial no Brasil. Muito obrigado, professor Arbix. Até a próxima. Nós ficamos por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, às 23h30, sempre ao vivo aqui no programa Diálogos. Muito obrigado.